Então, pessoal, estamos de volta para a nossa aula de filosofia. Hoje, nós vamos começar esse primeiro texto, que vai tratar basicamente do conceito da filosofia, do que é a filosofia. Então, a nossa proposta hoje é iniciar esse texto. Claro que nós teremos algumas aulas para poder trabalhar com esse texto, porque ele nos adentra a esse mundo que eu chamei de mundo logocêntrico, em que o logos, ou a razão, passa a ser um componente importante para explicar a vida, a sociedade, as coisas. E claro que não é nós vamos percorrer esse momento histórico que ocorre não apenas na Europa, mas como registro, nós temos a Europa. Portanto, né, partiremos de lá, e vocês já sabem de onde, né, que é da Grécia, e vamos fazer essa discussão sobre, não é, esse conceito de filosofia. Então, o conceito e a utilidade da filosofia nesta primeira parte, ou, digamos assim, nesta primeira aula. A primeira coisa que eu diria para vocês, se vocês quiserem uma palavra, e vocês podem anotar essa palavra aí no material de vocês, a palavra saber. Saber. Essa palavra ela vai estar associada ao conhecimento filosófico. A filosofia é um saber. Claro que existem outros saberes, existem outras formas de apreensão de conhecimento, e a filosofia é uma delas. O texto diz que a filosofia não é um saber qualquer. Não é, por exemplo, saber que o fogo queima. E nós sabemos que o fogo queima. Daí a gente não coloca a mão no fogo. É um saber nadar. Saber nadar não é uma forma de saber filosófico, mas a gente sabe nadar. Não é um saber, por exemplo, plantar, andar de bicicleta, ou, como diz o próprio texto, saber fazer vestidos. Todos esses saberes que nós sabemos, que nós temos, são saberes importantes, imprescindíveis. Saber cozinhar, por exemplo, é muito legal. Saber dirigir, pilotar moto, eu não sei pilotar moto, por exemplo, né? Mas acho que é interessante, né? Para quem sabe, saber fazer um projeto arquitetônico de uma casa, maravilha. Então, veja, nós temos várias formas de saberes. E tem a forma filosófica, que, como diz o slide, não é um saber qualquer. E aí eu queria que vocês escrevessem outra palavra. A outra palavra é relevante. Temos a palavra central, a palavra, digamos assim, chave da nossa aula, filosofia. E eu pedi que vocês anotassem a palavra saber. E agora anotem a palavra relevante. Eu diria para vocês que a filosofia é um saber relevante. Mais do que relevante. Por quê? Por que, de repente, a filosofia aparece como um saber relevante? Porque, gente, é muito sem sentido não saber porque eu sei. E aí, anotem
esta outra palavra, por quê? Por que que eu sei? Por que que eu sei dirigir? Por que que eu sei que o fogo queima? Por que que eu sei nadar? Percebam que esta palavra, que é uma pergunta, ela antecede ao ato. Em tese, nós deveríamos saber porque sabemos. Em tese. Infelizmente, não é uma obrigatoriedade. Não é obrigado você saber por que que tem que tirar uma carteira de motorista. Aliás, você pode, inclusive, tirar uma carteira de motorista sem saber por quê. Pode. Quantas e quantas pessoas não fazem as coisas abdicando desse ato inicial, desse ato antecedente, que é o ato de saber por que eu sei. E aí, gente, todos vocês, os 44 dos 55 alunos, porque ainda estão faltando aí 10, em tese, deveriam saber por que estão aqui agora. Por quê que eu estou fazendo o curso de Direito? O que me antecedeu? O que me motivou? O que veio antes para que eu pudesse escolher, fazer, estudar a ciência do direito? Percebe aí a relevância da filosofia? A relevância da filosofia está quando ela nos provoca a pensar sobre a possibilidade do ato, sobre a possibilidade da ação. Agir com finalidade, agir com motivação, agir com consciência, agir preparado para a ação. Portanto, a filosofia é um saber relevante, porque me antecede ao ato. Pode escrever. A filosofia é um saber relevante porque me antecede ao ato. Alguém, por favor, escreva no chat aí, para que todo mundo anote. Vou repetir. A filosofia é um saber relevante porque me antecede ao ato, ou aos atos. Porque nós somos seres de ação. Nós não praticamos apenas um ato. Todos os dias, todas as horas estamos agindo. Como estamos aqui agora, estudando direito. Por que que eu estou aqui? Essa pergunta, às vezes, é difícil de ser respondida. Imagine se eu perguntasse para vocês, por que é que você existe? Por que você existe? O que lhe faz existir? Veja que essa é uma pergunta profunda, porque vai mexer com toda a vida, vai mexer com todo ser, e vai fazer com que eu adentre em mim mesmo para poder saber por que eu existo. Percebe a importância da filosofia? Percebe que se nós tivéssemos filosofia, os nossos atos
poderiam ser planejados de forma consciente, é claro. Mas nós não temos, e é uma discussão que eu vou fazer com vocês. Por que a gente não tem filosofia? Por que a filosofia, ela não é considerada como a ciência do doido? Ó, o filósofo, ó o doido. Aquele professor é doido, olha a camisa dele. Não é? Só vive questionando as coisas. Só vive, não é? Observando. Não é à toa. Não é à toa que esse saber precisa ser desmerecido. Imagine todas as pessoas numa sociedade refletindo e questionando sobre os atos. Que revolução! Mas tem uma palavrinha que eu quero que vocês também anotem aí, né? Já pedi para vocês anotarem 3, não foi? 3. Filosofia, saber, a 4. Relevante e por quê? Foram 4 palavrinhas que eu pedi para vocês anotarem. Vão anotando aí no chat para ajudar os colegas de vocês, certo? Quem está aí mais, não é, na rapidez do teclado. Tem outra palavrinha. Coloque para quê? 5 palavras. Certo? Vamos lá, repetir. Filosofia, saber, relevante, por quê, para quê. Gente, é interessante que a gente confunde o porquê com o para quê. Geralmente, via de regra, não sei se vocês já perceberam isso, que quando a gente pergunta o porquê, a gente responde com para quê. E é o hábito, não é? Porque como a gente não reflete muito no nosso dia a dia, a gente termina confundindo esses dois sentidos. Porque cada palavra tem um sentido. Veja que a filosofia, quando nos pede, nos exige a reflexão, o antecedente, que alguém já escreveu, e muito obrigado, né, a pessoa que escreveu, o porquê que antecede o ato, mas essa reflexão que antecede o ato precisa lhe levar para algum lugar. Precisa ter um direcionamento. E aí vem o sentido da palavra para quê. E aí eu quero que vocês anotem mesmo. Por que é antes, para que depois. Viu como é fácil a diferença? Porque é o que me motiva. É o que vem antes. E o para quê é o que está adiante. Depois. Que nem sempre vai ficar claro. Porque vai depender de tanta coisa, né? Mas eu diria para vocês que é necessário que nos projetemos. Nos projetemos. Eu disse na aula passada, acho que vocês se lembram, que a gente vive a pós-modernidade e que uma grande dificuldade da pós-modernidade é planejar o amanhã. Eu acho que eu falei para vocês que nós vivemos um chamado presentismo. Aquela atitude que a gente tem de viver no presente, não é? De focar no presente. Veja, o para quê, ele foca o futuro. Eu disse para vocês, o para quê é depois. E é difícil hoje a gente trabalhar com para quê. Pode até ser que a gente consiga trabalhar com porquê. Que aí a gente faz a reflexão.
o que me motivou a estudar direito, é saber que, com essa ciência, eu posso entender como funcionam as estruturas da sociedade. E eu sou inquieto e inquieta com essas estruturas. Eu percebo que no sistema judiciário há muita injustiça. Então, isso me inquieta muito. Isso me fez refletir. E essas injustiças que acontecem no sistema judiciário me motivaram, me deram uma injeção e me colocaram no curso de Direito. Percebe aí o porquê? Aí, claro, o para quê? Eu parti do pressuposto de que eu compreendo que a justiça não é justa. Então, vou me tornar advogado, advogada para fazer justiça. Entenderam agora o para quê? Eu percebo uma situação que me motiva. Aí eu passo a me planejar para poder resolver essa situação. E aí, claro, não é? Eu projeto adiante. Olhe, daqui a 6 anos eu vou estar fazendo justiça. E aí eu vou percorrer esse caminho, olhando adiante, olhando, né, aonde eu quero chegar e o que eu quero fazer. Vejam a importância da filosofia. A filosofia me coloca nos pés, coloca os pés no chão, me coloca com os pés no chão. Ela faz com que eu chegue no ato sabendo o que eu vou fazer. Ela faz com que eu chegue no ato sabendo qual a possibilidade do depois. Qual a possibilidade? Acho que eu disse uma palavra aqui, não é? Que muitas vezes o futuro a Deus pertence. Pode ser que, não é? Eu modifique o porvir, né? O que vai vir, a transformação lá no futuro. Portanto, nesse primeiro slide, ele nos alerta sobre o que é a filosofia, o que é esse saber. E a gente vai ver que nada escapa ao campo da filosofia. Porque, como eu disse para vocês, nós somos atos. Quando chegar lá em Aristóteles, acho que eu espero que vocês lembrem, né? Essa coisa do ato, não é? Nós somos atos. E nós precisamos saber por que somos. Especialmente porque somos atos. E, claro, para onde eu vou? A gente... deixe-me ver se eu consigo aqui a palavra. Nós estamos sentindo falta da filosofia. E essa falta da filosofia no meio de nós está fazendo com que a sociedade esteja perdida, porque ela não sabe fazer a reflexão verdadeira, ela não sabe se preparar para se preparar para os atos, ela não sabe refletir com os elementos antecedentes aos atos, tampouco ela sabe para onde vai. Aí ela fica perdida. Ela embarca em qualquer coisa. Ela acredita em salvadores da pátria.
E ela faz o que faz. E por quê? Não é? Que os organizadores do sistema, os programadores do sistema, eles propositalmente retiram a filosofia do nosso dia a dia. E eu disse para vocês, não é à toa, né? Não é à toa que a disciplina mais chata. Não é à toa, não é? Que o filósofo é doido. Não é à toa. São elementos para descredibilizar a importância que tem a filosofia. Em regimes de exceção, em regimes ditatoriais, essa disciplina não pode existir, ela tem que ser extinta do currículo. Porque ela revoluciona as pessoas. Ela torna cada uma pessoa revolucionária. Porque essas pessoas, quando começam a compreender, quando começam a pensar e refletir, e a preparar o amanhã, elas começam a enxergar a realidade de fato. E aí, claro, não tem como não ser revolucionário, revolucionária. Não tem como. São necessários esses atos, ou essas reflexões antecedentes aos atos. Mas é melhor estar discutindo besteira. É melhor a sociedade cultuar o corpo. É melhor falar merda. É melhor. Então vamos produzir lixo cultural. Vamos produzir porcaria. Vamos empurrar as pessoas para a depressão, para que elas necessitem de autoajuda. E não vamos proporcionar a reflexão. Não vamos proporcionar o estudo. Não vamos proporcionar o diálogo com as verdades. Vocês acham que é à toa a quantidade de fake news que existe em nosso meio? Vocês acham que é à toa? Não é. Por que existe fake news? Não é apenas porque as pessoas produzem o fake news, é porque nós acreditamos no fake news. Se a gente não acreditasse, não existia. Porque nós não somos criteriosos, porque nós não estudamos, porque nós não pesquisamos. Daí é fácil um fake news se espalhar numa sociedade acéfala. Porque nós temos um botão de compartilhar, e é tão fácil compartilhar sem compreender. Sem antes dizer, espera ainda, isso é verdade? Vou pesquisar para saber se é verdade. Percebam que sistemicamente é ótimo não ter filosofia. Por isso, o descrédito, como eu disse para vocês. Por isso, é coisa de louco. Então, com essa reflexão, eu abro esse primeiro slide, com essas palavrinhas que eu coloquei para vocês, porque creio que são importantes para que a gente possa entender esta função da filosofia. A origem da palavra. Essa palavra, ela é interessante. Veja, ela tem dois elementos, não é?
Filos e Sofia. Deixa eu ver se tem alguma Sofia aqui na sala. Tem não, não é essa. Veja quando aparece aqui uma Sofia. Não é só tem o Samuel. Veja. Tem um significado. São dois, né? Significados, vocês estão vendo? Tem um significado aí na palavra que ele é muito interessante. E que mais tarde nós vamos contradizer esse significado com outro autor, certo? Mas não vou chegar nele aqui agora para não causar bagunça na cabeça de vocês. A palavra amigo. Esse filos, ele pode ser substituído não, né? Não é substituição, é sinônimo, desculpa, por amizade, amante, amor, amigo. Essas palavras, elas são palavras de afeição, de afeto, de proximidade. E de afeto, de afeição, de proximidade com o quê? Veja a outra palavra. Com a sabedoria. Voltamos para aquela palavrinha que eu pedi para que vocês escrevessem e vocês anotaram aí. Saber. Significa, gente, que, segundo aqui a palavra filosofia, a gente só sabe se gosta. A gente só vai saber se ama. Se tem proximidade. Se tem relação afetiva. Aí eu estou preparado, eu abro o meu coração. Você agora, romântico, eu abro o meu coração para a sabedoria. Aí eu abraço a sabedoria. Eu beijo a sabedoria. Parecendo um discurso piegas, né, minha gente? Vocês mangando de mim aí do outro lado. Significa dizer, meus amigos e amigas, que ou vocês vão amar a ciência do direito, ou vocês não vão aprender. Olha o recado que a palavra filosofia está dando para a gente. Sou historiador, eu amo a história. Aqui, boa parte disso aqui é história. Boa parte disso aqui. Eu amo a história. Eu amo fazer a história. E eu só sei história porque eu amo. Porque eu beijo a história, porque eu agarro a história, porque eu mantenho essa relação afetiva com a história. Então, vocês estão no terceiro dia, não é? E vocês estão começando a se aproximar. Pode ser que muitos de vocês não gostem. E aí é como uma relação amorosa. Quando a gente não gosta, a gente cai fora. Vocês não podem, se vocês realmente quiserem fazer direito, vocês não podem ficar com o direito. Vocês têm que namorar, noivar, casar com o direito. Porque ali, né, quando a gente casa, a gente só, geralmente, né, via de regra, quando a gente casa é porque a gente está amando, eu amei, então eu vou casar. Vocês precisam começar a desenvolver esse sentimento de apego pela ciência. E, claro, gente, vai ser normal se de repente você não começar a gostar. Certo? Poxa, que negócio chato essa introdução ao direito. Não é? Que outra disciplina vocês têm de direito aí nesse semestre que eu não sei? Que negócio chato isso aqui. Eu, sinceramente, isso é normal. Aí o que vai acontecer? Você apenas fica e vai procurar outra pessoa. Ou, né, outra pessoa não, outra ciência que se aproxime de você. Então, a palavra filosofia, acho que vocês estão entendendo,
ela significa amizade, a sabedoria, ela tem essa relação de sentimento, e ela, não é, nos dá uma lição, como estou dando aqui uma lição, né, lição no sentido educativo da palavra, ela nos dá uma lição de que, para que a gente conheça, para que a gente saiba, a gente precisa gostar do que a gente, neste caso, está, não é, a namorar ou a paquerar. A gente precisa gostar. E aí, gente, o recado que eu dou para vocês é que vocês tentem. Tentem e veja se vocês se apaixonam pelo direito. Porque a filosofia nos diz isso. Entenderam o significado da palavra filosofia? Que eu acho que vocês que já estudaram filosofia, acho que não é o que eu estou falando aqui, não é novo, né? Eu estou só... Essa primeira parte aqui, nada é novo, né? Tudo é muito repetido para vocês, mas é normal, né? Essa sabedoria, ou esse apego à sabedoria, e aí eu deixei no slide grifado, vocês estão vendo aí que está grifado, tem a palavra especulação, certo? A palavra especulação, ela está muito ligada àquela palavra por quê. É muito ligada àquela palavra por quê. Claro que, não é? A filosofia, ela surge na Grécia, as respostas já existiam, mas como, não é, o ato de filosofar exige respostas, compreensões mais complexas, os gregos não se contentavam com o que se aparecia ali como resposta e passaram a especular. Especular é fazer questionamentos. E os questionamentos foram especialmente sobre as respostas que já existiam. Porque as respostas eram muito simples. E eles passaram a especular e questionar. E, claro, quando se especula, quando se questiona, quando começa esse processo de reflexão, a razão, ela começa ali a funcionar. Então, esta sabedoria, e aí eu peço que vocês anotem a próxima palavra, porque é palavra-chave, razão. Anota essa palavra. Acho que é a sexta palavra, né? Que eu pedi para que vocês anotassem. Apesar que se vocês quiserem anotar essa palavra especulação, também anotem, certo? Porque são palavras-chave dessa minha explicação, né? E aí, quem, por favor, tem uma pessoa aí anotando, se puder ir anotando para que os colegas vão percebendo, não é, como é que está a minha linha de raciocínio, certo? Antes da palavra razão, né, teve a palavra para quê, não foi? Aí vocês anotam especulação e anotam razão, certo? Porque é dentro dessa linha de raciocínio que eu estou trabalhando com vocês. Então, essa especulação, ela será racional. O pensamento, ele começa a funcionar reflexivamente, falando e apontando questões que são, não é, racionais. Então, a filosofia está ligada ao pensamento racional, à reflexão racional, que é um outro detalhe. É um outro detalhe. Muito importante, certo? Porque não é viajar na maionese. O nosso pensamento viaja na maionese, cria coisas, não é verdade? Cria coisas. A gente cria uma série de coisas que não existem. É do nosso pensamento. É do nosso pensamento. Mas o nosso pensamento também trabalha com elementos concretos,
com elementos que existem, com elementos lógicos, que é uma palavra muito cara lá para Aristóteles, com elementos lógicos. Portanto, não é especular racionalmente. E o autor faz um alerta para... Já que a gente está falando da Grécia, que são os povos gregos que traduzem para a gente o significado da palavra, que começam a especular racionalmente, e o autor faz um alerta para a gente para dizer que não só os povos gregos especulavam racionalmente. A gente não pensar que a filosofia ou o pensamento racional, ele não é apenas da Europa e os europeus são privilegiados, têm a primazia, não é? Todos os povos que começaram a especular e usaram a razão fizeram filosofia à moda grega. É o que está dito aí nesse slide. Portanto, o saber filosófico é, primeiro, um saber de todas as coisas. Nada escapa ao campo da filosofia. Nada escapa ao campo da filosofia. Desde saber por que existe esse chapéu de couro. Desde saber. Certo? Desde saber por que esse chapéu de couro não encabe na minha cabeça. Na minha cabeça cresceu. Oh, meu Deus. Por que esse chapéu de couro é diferente daquele? Desde saber por que esse moço é considerado um ícone da música, não é, aqui do Nordeste, do forró, Dominguinhos. Não é Luiz Gonzaga, não, mas eu tenho um Luiz Gonzaga por aí. Dominguinhos. Eu diria para vocês que todas as ciências têm a filosofia. Por isso que a gente está aqui. Vocês vão, inclusive, estudar filosofia jurídica. Tem filosofia da matemática, filosofia da medicina, filosofia da engenharia, filosofia da história, filosofia da economia, filosofia da administração. Por quê? Porque todas as coisas e todas as ciências têm razão de ser. E aí vocês vão ver, né? Por que existe a ciência do direito? Por quê e para quê? Isso é do campo filosófico. Então, o saber filosófico é um saber universal. Nada está fora, certo? Do campo da filosofia. É um saber pelo saber, certo? É um saber livre. É um saber livre. É um saber que não serve para a gente resolver algo na prática. Se eu quiser aprender a andar de bicicleta, eu não preciso de filosofia. De moto, né? Que eu não sei andar de moto. Eu não preciso de filosofia. Certo? É um saber pelo saber, um saber livre. E não um saber que se constitui para resolver uma dificuldade de ordem prática. Mas é relevante, lembre-se disso, né? Posso não saber pilotar moto, mas preciso saber por quê. Né? Eu quero pilotar moto. Preciso saber. E por que isso é importante. E eu diria para vocês o mais importante. O mais importante. E quero que vocês anotem mais 2 palavras. Certo? E não fiquem reclamando com quem está com a câmera ligada, porque ficam aparecendo essas mensagenzinhas aqui, pode me atrapalhar. Causa, anote. E anote crítica. Causa e crítica.
certo? E eu diria para vocês, desses 3 elementos que apareceram aí, esse aqui é o mais importante. Apareceu universal, apareceu saber livre, né? E agora aparece saber pelas causas. Por que saber pelas causas? Porque vai envolver o exercício crítico. E coloque entre parênteses, na frente de crítica. Coloque entre parênteses, na frente de crítica, porque é o significado da palavra. Exame. Crítica, abre parênteses, exame. Saber crítico é examinar o porquê das coisas. Portanto, a filosofia é um saber pelas causas, que vai envolver o exercício racional, que vai envolver a crítica, ou seja, que vai envolver o exame, a pesquisa, a investigação. Se a gente faz isso aqui, a gente evita fake news. Se a gente faz isso aqui. Se a gente tem saber crítico, a gente não acredita em qualquer merda. Em qualquer porcaria que aparece compartilhada por alguém. Porque quando eu pegar, espera ainda, vou investigar isso para saber se é verdade. Rede social tem muita mentira. Tem muita mentira. Por quê? Porque a gente não usa o saber pelas causas. Inclusive, não é? Que é uma pergunta que a gente deveria fazer quando recebe essas porcarias, era por que esse negócio chegou? Por que esse negócio está, não é, aparecendo aqui? Né? Qual o interesse disso? Especialmente quando não é verdade. Qual o interesse disso? Não é? Acho que tem uma palavra de ordem do dia, né? Dos últimos tempos. Negacionismo. Existe negacionismo porque não existe saber pelas causas, saber crítico. Aí, as pessoas maldosas, que muitas vezes sabem a verdade, essas pessoas maldosas que sabem a verdade, produzem a mentira. E muitos de nós acreditam nessa mentira produzida por uma pessoa que sabe a verdade. Muitas vezes. Ela sai de algum lugar e sai de alguém que sabe. Veja a importância, mais uma vez, da filosofia, que é o saber, não é? Pelas causas. Aqui uma citação de Aristóteles, quando se discute ali o conceito de filosofia e quando perguntam a ele sobre a importância da filosofia. Ele vai dizer o seguinte, vou ler textualmente. Com efeito, foi pela admiração, talma, que os homens começaram a filosofar tanto no princípio como agora. Perplexos de início ante as dificuldades mais óbvias, avançaram pouco a pouco e enunciaram problemas a respeito dos maiores, como os fenômenos da Lua e das estrelas, assim como a gênese do universo. E o homem que é tomado de perplexidade e admiração julga-se ignorante. Portanto, como filosofavam para fugir à ignorância, é evidente que buscavam a ciência a fim de saber e não com uma finalidade utilitária. Veja que essa citação de Aristóteles traduz um pouco essa discussão que a gente vem fazendo. Talma.
Talma, admiração. Patos, espanto. Escreva a palavra talma também. Escreva patos. Patos é com PH. Certo? Talma, admiração, patos, espanto. O que é isso? Significa dizer que aqueles homens, e eram homens mesmo, no masculino, porque poucas mulheres, ou nenhuma mulher, não é? Infelizmente, em função, né, da sociedade patriarcal e machista, não permitiu as mulheres serem filósofos, no início aí da filosofia, aqueles homens, eles ficaram admirados. Eles ficaram espantados, especialmente com as respostas que existiam. E aí eles disseram, não pode ser assim. Não pode ser isso. Ou seja, passe de mágica. É mágico as coisas, não é? Alguém estala o dedo e a chuva cai. Não é assim. Então, eles ficaram admirados, eles ficaram perplexos, eles ficaram atônitos. E começaram a investigar. E começaram a investigar as coisas mais simples, como está dito aí, até chegar em coisas mais complexas. A investigar, por exemplo, a origem do universo, a gênese do universo. E olharam para o Sol e quiseram saber. E olharam para a Lua e quiseram saber. E olharam para as estrelas e quiseram saber. E olharam para o vento, para a chuva, para o trovão, para o relâmpago e quiseram saber. E passaram a investigar. E por que passaram a investigar? Como diz aí no slide. Porque não sabiam. Só sei que nada sei. Não sabiam. Se julgavam ignorante. E é tão bom quando a gente se julga ignorante. Claro, com compromisso de saber. Eu não sei, então eu vou saber. Então me julgue ignorante. E aí eu dou o passo adiante, que é buscar sanar aquela ignorância minha. E claro, como está dito no final do slide, para fugir à ignorância, buscavam uma ciência a fim de compreender. Não para resolver os problemas da humanidade naquela época. Não. Esse saber não tinha finalidade utilitária. Mas claro que se transformou em ciência, não é? Se transformou em ciência e mais tarde eles vão utilizar esse saber de forma prática. Mas antes não. Antes era para fugir à ignorância. Portanto, a filosofia começa quando algo desperta a nossa admiração. Quando algo nos espanta. Quando algo nos capta a nossa atenção e a gente pergunta, o que é isso? Por que é assim? Como é possível de ser assim? Quando algo nos interroga insistentemente e exige uma explicação. Aí a filosofia, ela, não é, acontece. Deixa eu ver se eu consigo pegar algo aqui para mostrar para vocês. Não sei se vocês já viram, se eu consigo fazer. Estão vendo isso? Espera ainda. Não vai funcionar. Como é possível isso acontecer? Ou seja, não é? Vocês perceberam o movimento? E aí a gente olha para aquilo e fica
Como é que pode aquele negócio ele descendo sem sair do lugar? Tem alguma ciência ali, tem algo estranho. Então eu vou procurar saber como é que aquilo funciona. Eu peguei esse exemplo bestial, não é, dessa brincadeira, tem outra brincadeira ali, não é? Para dizer para vocês que a filosofia, assim, a filosofia é do espanto. Ou seja, ela surge quando a gente fica admirado, mas busca a resposta. Acho que o principal elemento é esse, a busca da resposta. É a admiração, mas principalmente a busca da resposta. E eu vou botar aqui um endereço no chat e eu quero que vocês cliquem nele, certo? Para que a gente possa compreender mais como inicia essa filosofia. Clique nesse endereço, por favor, e daqui a pouco nós voltamos. Então, gente, eu creio que o vídeo completa essa nossa discussão sobre o conceito de filosofia, sobre o que é a filosofia e quão importante é a filosofia para a nossa vida. E termina com a frase fantástica, não é? O vídeo, que eu disse para vocês que a filosofia nos torna revolucionários, revolucionárias. Pensar é ter a coragem de mudar. E isso é muito revolucionário. Quando a gente empreende uma proposta de mudança, seja a mudança da nossa vida, por exemplo, não é uma revolução, às vezes, que a gente causa, não é na gente mesmo, nas pessoas que estão ali ao nosso lado. Agora, espantar-se diante das coisas, fazer interrogação, isso é próprio, não é da condição humana. Qualquer cultura, por mais primitiva que seja, ela se espantou e ela teve o seu arsenal de respostas e explicações. E claro que não como diz o próprio slide, perguntas foram feitas e foram respondidas. E perguntas também, foram feitas e não foram respondidas. Claro que, como os gregos se espantaram com as respostas que existiam e procuraram a forma racional de respondê-las, em função, inclusive, do tipo de resposta. Eu disse para vocês nesse instante que pensamento, ele cria respostas, não é? Não foram os gregos que fizeram as perguntas sobre as estrelas, as primeiras perguntas, não é? Sobre as estrelas, sobre a gênese do universo, sobre o trovão, sobre a lua, não foram eles. Outros povos já tinham feito. Imagina você acreditar que tem uma pessoa lá no céu que tem um saco de raios e ele anda numa nuvem. E na hora que está chovendo, essa pessoa abre o seu saco e toma-lhe raio, toma-lhe raio. Ora, isso era um tipo de resposta. E as pessoas menos exigentes, elas ficavam ali temendo os raios e dizendo, né, eita, o Deus do raio hoje botou para arrombar, não é? E o Deus do raio lá em cima, que o raio parta, que o raio parta.
E as pessoas acreditando que tinha um Deus em cima de um raio, com um saco cheio de raio, desculpa, um Deus em cima de uma nuvem, não é? Com um saco cheio de raio, jogando o raio lá de cima. Então, as perguntas eram feitas, as respostas eram dadas. Os mitos, olha como os mitos são interessantes para responder a determinados questionamentos. Porque é fácil criar uma história, a história com E. Se hoje a gente acredita em mentira, imagina antigamente, hein, minha gente? Quantas pessoas não acreditaram aqui nessa região que ali, na Ilha do Fogo, tem uma serpente amarrada com 3 cabelos de Nossa Senhora. E já se quebrou, foi 2. Isso é uma lenda aqui da Ilha do Fogo. Muitas pessoas acreditavam. Claro que servia para alguma coisa. Eu sempre conto uma história que aconteceu comigo. Eu era adolescente, devia ter uns 11 anos de idade, morava ali na Vila Eduardo. E surgiu a história de uma mulher de 7 metros. E a gente tudo com medo dessa mulher de 7 metros. Tinha a Joalina, naquela época, que era a empresa de ônibus, ponto de ônibus ali, né, onde tem um posto de gasolina perto da prefeitura, ponto de ônibus era por ali. O ônibus parou ali, entrou uma mulher bonita, cabelo grande, blusa tomara que caia, mini saia, barriga de fora. Entrou no ônibus, sentou, e chegou um rapaz e sentou perto dela. Isso por volta de 10h30 da noite. Aí eles pegaram o ônibus, chegaram ali no G. Barbosa, Monsenhor Sampaio, né? Tem o G. Barbosa ali, eles desceram. E tomaram rumo à Vila Eduardo. É só entrar aqui, não é? Vindo do centro, é só entrar à direita. Começaram a conversar. E o cara achando a mulher bonita, não sei o que aí. A mulher perguntou para ele: o senhor tem um cigarro? Eu disse: tenho. Aí, acaba abriu a carteira de cigarro, deu o cigarro a ela. Ela pegou o cigarro, cresceu 7 metros e acendeu o cigarro na luz do poste. Aí voltou e o caba ficou nervoso. Não é? Aí continuaram andando e ele nervoso, não é? Com aquele ato da mulher crescer 7 metros. Não é? Aí ele resolveu perguntar o nome dessa mulher. A mulher virou as costas, ela estava com a blusa tomara que caia, pegou o cabelão dela assim, né? Puxou para o lado do cabelo e estava escrito nas costas: besta fera. O caba deu uma carreira. E essa história se espalhou ali na Vila Eduardo. E quando dava 10 horas da noite, não tinha nenhum menino na rua. Eu era um dos que ficava dentro de casa, tremendo de medo, com medo da mulher de 7 metros. Claro que, veja, uma mente exigente que se espanta com um tipo de história dessa não vai acreditar, né? Que uma mulher cresce 7 metros. Porque ela é um mito, né? É uma lenda, é uma história. Mas como a gente não tinha ainda, né? Aliás, tem até adulto que acreditava também, né? Estou falando nós que era adolescente. E tinha um sentido a história, né? Eu acho que a história foi criada para empurrar os meninos para dentro de casa. Para chegar 10 horas da noite, não ter mais nenhum menino na rua. Como também, não é o Nego d'Água, né? Por que o Nego d'Água só aparece de noite? Porque o pai e a mãe que quer os filhos tomando banho de rio de noite. Então, é fácil criar uma história. E é fácil a história ser verdadeira. Portanto, antigamente as respostas existiam. Só que os filósofos, eles disseram: espera ainda. Como é possível que
o mundo tenha sido criado desta forma, que a chuva, não é, seja regulada por alguém. Até hoje a gente diz: Ei, São Pedro, aguenta aí, tá muito forte. A gente diz isso, né? Mas aí os filósofos começaram a pensar e começaram a buscar respostas. O interessante, gente, é que é normal a gente fazer pergunta. Mas eu diria para vocês que é mais normal ainda não fazer pergunta nenhuma. Mais normal. Tô nem aí, tô nem aí. Oh, o mundo se acabe, eu... Como diz o ditado popular, tô pouco é me lixando. Veja, e aí está no slide, sendo a maioria das pessoas pouco exigente, as explicações dadas pelo mito ou quaisquer outras explicações prontas de uma cultura bastam para quebrar o espanto nascente e aí a filosofia morre. Ela não acontece porque a gente não vai usar o raciocínio crítico, a gente não vai buscar as causas dos atos, dos fatos. E aí, é daquele jeito. Eu sempre conto também né, desculpa as pessoas que são religiosas, e tem muita gente que é muito religiosa e fundamentalista, me desculpe, né? Mas tem uma coisa que eu sempre questiono e vou continuar questionando a minha vida toda. A pessoa enche o tonel de cana, né? Que eu ia dizer aquela palavra, o símbolo do cobre, mas não vou dizer não, o tonel de cana, não é? Pega um carro e sai dirigindo, né? Atropela uma pessoa e mata. A família da pessoa, muito religiosa, ela não questiona o ato, porque ela diz, não, chegou o dia dele, né? Deus quis que ele morresse. Então, chegou o dia e Deus o levou. Ora bolas, eu não consigo aceitar isso. Desculpe as pessoas que são, não bem religiosas e têm essa resposta para o ato. Para mim, foi responsabilidade do safado que encheu o tonel de cana. Porque se ele não tivesse enchido o tonel de cana e pegado o carro, poderia até encher o tonel de cana, ficasse dentro de casa, mas pegou o carro e, bêbado, atropelou alguém e matou. Não tem ato de Deus aí. Tem ato do homem irresponsável que deve ser punido pela irresponsabilidade. É a minha opinião, certo? E respeito a opinião das pessoas que acreditam que chegou o dia, não é de Deus. Diga, alguém falou aí, eu não sei quem foi. Nessa situação, poderia usar o argumento na parte da religião do livre-arbítrio, né? Exato. Que Agostinho fala. Pode falar. Não, já terminei, só. Certo. Eu, inclusive, vou falar do livre-arbítrio, certo? Lá na aula de filosofia medieval. Isso é importante para a gente entender o pensamento de Agostinho mais na frente. Não é? Mas o que eu digo assim, né? Eu acho que se a gente fosse por aí, não é? Eu acho que nem precisava de legislação, né? Não precisava de ter a prática penal, porque tudo estava previsto, tudo foi, não é? O destino. E muita gente acredita no destino, chegou o dia. Não, muitas coisas é da irresponsabilidade mesmo da pessoa. E aí, claro, não é? Como está dito aí no slide, a filosofia não acontece. E só seguindo aí o slide, né? É comum, nessa metade aí do slide, que as questões mais fundamentais nem cheguem a ser postas. E a gente cresça, se desenvolva, fique adulto e velho achando que aquilo era natural, né? Assimilando com naturalidade as explicações dadas pela cultura do povo, né? Ou pela
por esse tipo de saber, porque é um saber também, não é? A filosofia é um saber, mas a religião é um saber, a tradição, a cultura popular, ela também é um saber, a ciência, né? Porque a filosofia nasce como ciência, depois se separa, mas a ciência também é um saber. Então, de repente, é natural. Então, faz parte, digamos assim, da natureza, do círculo da vida, e aí eu não vou nem me questionar, porque eu sei, né, que tudo ali já está, não é, previsto. As regras de conduta humana e o sistema de organização social muitas vezes nem chega a espantar ninguém. A desigualdade. Desigualdade. Quando eu comecei a ler, né, a procurar leitura, não é, a tentar entender a sociedade, para compreender por que existe desigualdade social, aí chegou uma pessoa para mim, eu era mais novo, né? Mais novo. A pessoa disse, tu vai ligar para esse negócio de desigualdade social? É besta, pô. Isso existe desde que o mundo é mundo. Olha a tua mão. Teus dedos são iguais? Então é natural a desigualdade. Sempre vai existir isso. Se eu fosse nessa, né? Eu não ficava indignado com a injustiça social. Eu não ficava indignado ao saber que 20... Não. Eu já perdi esse dado. Não, vou pegar o dado do percentual. Que 1% da população tem acesso a 80% da riqueza. E nós, que somos os 99%, nós só temos direito a se rasgar pelos 20 que restam. Eu não posso achar isso, não natural, não posso achar isso natural. Eu tenho que lutar contra a injustiça, a desigualdade, porque ela não é natural. Eu vou mostrar os dados para vocês no texto de ética de trabalho, vocês vão ver. Né? Existe coisa sendo produzida em função da exploração do ser humano. E eu não posso achar como natural. Mas aí é como diz o slide, eu até deixei em negrito aí no texto, né? Deixei aqui no slide, o negrito. As pessoas crescem aceitando sem discutir os papéis sociais que lhes são atribuídos, sem jamais questionar seu valor e seu porquê, como se tudo fosse parte da ordem natural e inevitável das coisas. Não. Tem coisa que é planejada, premeditada, ordenada, organizada. Não é assim natural. A filosofia grega parece ter surgido quando, por uma série de fatores complexos, as respostas dadas pelo mito a certas questões não satisfizeram a certas mentes exigentes. E aí as pessoas, elas, se espantaram, esses filósofos, e buscaram respostas racionais. Fugiram das chamadas respostas convencionais. E aí, gente, numa sociedade em que as explicações estão prontas, onde as normas são aceitas sem discussão, onde não há questionamento, a tendência é ficar como está. Como eu deixei em negrito, é estagnar. Ou seja, as alterações inevitáveis em qualquer comunidade humana ficam por conta de fatores externos, mudanças climáticas, guerras, invasões. Mas lá, onde há questionamento, onde há perguntas e busca de respostas, existe uma possibilidade. Existe um princípio de transformação. E como foi dito por Viviane Mosé, no vídeo que eu passei para vocês, pensar é ter a coragem, é ter a possibilidade de mudar. Onde há questionamento, há possibilidade de transformação. E com isso,
eu encerro a aula de hoje, porque na próxima aula eu vou tratar, não é, dos físicos e dos sofistas. Não entro ainda nos sofistas, mas vou falar desses primeiros filósofos que são conhecidos como matemáticos ou físicos, e claro, e que têm importância dentro desse início da filosofia. Eu espero que vocês tenham entendido o que era a filosofia, para que é a filosofia, por que que nós estamos com filosofia e qual a importância dessa filosofia ou da filosofia nas nossas vidas.